Oi gente, tudo bem? Aqui é a Mirela Cordeiro e nesse vídeo eu vou conversar com a Luíse. Há alguns dias me perguntaram sobre deficientes na universidade. Eu falei, nossa, isso merece muito um vídeo. Então eu chamei a Luíse, ela estudou comigo no ensino médio, a gente estudou junto no ensino médio. E ela vai contar como que é a experiência dela. Daqui a pouco a gente vai fazer uma chamada de vídeo e a gente vai conversar. Mas já vai se inscrevendo aqui no canal para eu trazer mais conteúdo para vocês. Eu tô chegando aí em 1.000 inscritos. E dá um like no vídeo, por favor, para me ajudar também. Bom, eu já comecei fazendo a apresentação do vídeo, então agora é só apresentar você, Lu. Então, você é Luíse, né? A gente estudou junto no ensino médio. Você pode falar, por favor, sua idade, o que você fez na faculdade e qual que é a sua deficiência? Oi, pessoal. Obrigada por me chamarem para gravar o vídeo. Eu sou Luíse, que nem a Mirella falou. Eu tenho 23 anos. Eu estudei Direito na USP e eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu não nasci com deficiência visual, mas eu perdi a visão com 9 anos e eu perdi totalmente do lado direito, no olho direito, e do lado esquerdo tem um resíduo visual. Beleza, então, como eu comentei pro pessoal já, eu quero falar das suas experiências antes de entrar na universidade e na universidade. A gente teve problemas técnicos, né? Então a Lu já tinha contado a maior parte das coisas, vou pedir só para ela fazer um resumo, só para você não ter que repetir tudo. Então, a gente estava falando que, assim, ao meu ver, a minha preparação para o vestibular já começou lá no primeiro ano do ensino médio, que a gente estudou, eu e a Mirella, em uma escola que era bem focada em vestibular. E então, desde o primeiro ano do ensino médio, eles já tiveram essa preocupação. Como eu fazia as provas com alguém lendo para mim, eles pensaram, mas vai chegar lá na hora do vestibular e vai ser alguém diferente. Então, logo no primeiro ano, eles já começaram a fazer cada prova uma pessoa diferente lendo para mim, professores, auxiliares, várias pessoas. Aí, já no primeiro ano, eu prestei Enem, para já ver como é que ia ser, né, o que eu ia enfrentar. E no segundo ano, eu já prestei alguns vestibulares. Eu prestei da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, da Unifesp. Aí eu tive algumas experiências negativas e outras muito positivas. Na FUVEST, eu pedi para levar a minha lupa eletrônica, que eu tenho uma lupa eletrônica que ela é um pouco maior do que um celular e ela amplia bastante e muda o contraste. Tipo, eu uso com fundo preto e a letra branca. E aí eu consigo escrever com ela. Eu fui alfabetizada no alfabeto comum, né, não em braille, e eu escrevo letra cursiva mesmo, e eu consigo escrever num tamanho quase normal com essa lupa. E aí minha família, a gente sempre colocou no pedido de necessidades especiais para eu levar minha lupa pessoal, de uso pessoal. E aí, nesse segundo ano do médio, que eu estava prestando treineiro na FUVEST, eles negaram. Aí foi uma correria, eles negaram bem em cima, assim, já do vestibular. A gente chegou a falar com uma prima minha, que é juiz, ela fez uma liminar, e a gente levou lá na hora, e aí eu pude usar a minha lupa. Eu fiz a prova com um ledor normal, mas eu usava sempre a lupa para assinar meu nome, qualquer coisa que precisasse escrever. E aí foi super legal, porque lá na hora tinha outra menina com deficiência visual e ela estava levando a lupa dela também. E como a gente estava com a liminar, ela também pôde usar a lupa. Então, essa foi uma experiência que começou negativa, mas até que terminou positiva. Mas ainda bem que você fez a prova como treineiro, né? Porque imagina se fosse para valer e aí tivesse tido toda essa confusão, você ia ficar super nervosa. Você já está nervosa com a prova, né? Aí tem tudo isso em volta. E aí outras experiências não muito positivas que eu tive foram com os vestibulares da Unesp. Nos 2 anos eu tive problema de pedir ledor, chegar lá na hora, eles falaram que eu não tinha pedido, aí eu tinha que ficar provando, não, eu pedi, aí arranjaram pessoas totalmente aleatórias, assim, para ler a prova para mim, foi bem ruim, eu não consegui terminar, faltou bastante para terminar as provas. Positivamente, com certeza, eu sempre falo para todo mundo que eu amo o vestibular da Unicamp. Eu tive uma experiência muito legal. Todo mundo que pedia prova com necessidades especiais ia fazer a prova da Unicamp lá no campus deles. E foi muito legal que eu conheci várias outras pessoas com outras deficiências. E fora isso, eles são muito preparados.
todo mundo que lia, os leitores das provas, eram todos fonoaudiólogos, eles deixavam professores lá, então se você tinha uma dúvida com um mapa, a leidora não sabia descrever o mapa, ela chamava um professor de geografia. Se ela não soubesse ler um texto em inglês, chamava um professor de inglês. Então, assim, é demais. É muito incrível a organização da Unicamp para vestibular. Beleza, então essa foi a sua experiência antes da universidade. E aí você passou em Direito na USP, certo? E como que foi na USP, né? É acessibilidade nas aulas, do prédio, material de estudo, como que é no geral? Como que foi, né? Eu acho que eu tive uma experiência muito inversa das outras pessoas com deficiência visual que eu conheço, porque na escola eu tinha muito apoio, tudo que eu precisasse, assim, eu tinha, e aí eu fui para a faculdade e tinha zero acessibilidade. Não é, eu sei que não é a experiência de todo mundo que estuda na USP, mas como não tem, hoje em dia, não existe mais um núcleo de acessibilidade que torne mais uniforme esse atendimento, vai variar muito de faculdade para faculdade, de professor para professor. E então, assim, eu fui fazer uma faculdade que era muito teórica, né? Não tinha muitas imagens, nada que me gerasse muita dificuldade. Mas eu tive alguns episódios durante a faculdade. Uma vez, no primeiro ano, uma professora, ela fazia... A matéria dela era baseada em filmes. Então, você via um filme e fazia associação com um capítulo de livro. E aí, muitos filmes eram internacionais, né? E dos que ela passou era um chinês que só tinha legenda em inglês. E aí você não encontrava para assistir em casa, só que ela tinha o DVD. Aí ela passou durante a aula. Eu falei, então, professora, eu não vou conseguir entender porque é em chinês, né? E aí eu sabe, ela podia colocar um dos monitores dela para ler as legendas, sei lá. Mas ela simplesmente falou para mim, olha, eu não sei o que fazer e isso não é problema meu. Aí eu fiquei assim, nossa. Mas foi só isso? E como você fez? Nossa, eu tô chocada. Eu não lembro o que eu fiz direito, na realidade. Acho que eu conversei depois com os meus amigos para saber o que acontecia no filme. Mas é Entendi. absurdo, né? Isso é uma coisa que, olhando de fora, eu devia ter ido reclamar, devia ter feito mil coisas, mas na hora você tá tão, sabe, você tá cansado, isso, ai, tanto faz. Aí teve professores super legais, sabe, que foram falar comigo, perguntar se eu ia precisar de alguma coisa, mas isso foi 10% ou 5% no máximo dos professores lá. Na minha faculdade era muito impessoal a relação entre aluno e professor no geral. Então, a maioria nunca foi falar comigo sobre isso, nem eu fui falar com eles sobre isso. Eu fazia minha prova com a minha lupa. E, assim, eu sempre ia falar com os monitores, né? Que os monitores dos professores que aplicavam as provas, aí eu pedia para eles me mandarem um arquivo, que aí na faculdade eu já não fazia com alguém lendo para minha prova. Eu lia com o meu leitor de tela e escrevia no papel com a minha lupa. Mas não era nada organizado, assim, nada que já viesse, tá tudo organizado, eu tinha que falar com todos os monitores, de todas as matérias. Aí, às vezes, chegava no dia da prova, era outro monitor, eu falava, então, eu já falei com o outro. Aí, nossa, no fim da faculdade, estava exausta já. No terceiro ano, que eu estava muito cansada disso, eu fazia muitas matérias, foi interminável a semana de provas, eu falei, não, eu vou pedir um leitor, sério, não tô aguentando. Aí eu fui falar com o pessoal da assistência acadêmica, e aí ela me falou que era um pedido novo. Ela falou assim, nossa, o que você tá me pedindo, nunca me pediram e eu não sei o que fazer. Aí, aí eu também tava tão cansada, eu falei, fica do jeito que tá, sabe? Tanto faz, sei lá. Você comentou que a USP não tem hoje em dia, né, um núcleo de acessibilidade. Mas existia antes, não existia? Porque eu dei uma pesquisada e eu vi que tem o programa USP Legal. E eu vi também que você tentou contato com eles alguma vez, não deu certo. Você pode contar um pouquinho como que foi? Então, existia esse programa, inclusive enquanto eu ainda estava na escola, eu cheguei a conhecer uma mulher que trabalhava lá e ela foi junto comigo numa visita, que eu estava com a ideia fixa de fazer medicina, né, naquela época. Aí ela foi comigo numa visita lá na faculdade de medicina, ela estava super empolgada. Aí logo que eu entrei na faculdade, eu tentei contatar eles, o pessoal do USP Legal, não consegui. Aí depois de um bom tempo, depois de uns 3 anos, eu tentei de novo, mandei e-mail,
fui pelas redes sociais e nunca consegui, sabe? Eu acho que, eu não sei se o núcleo não existe mais, mas eles não respondem. Basicamente não existe. Com relação a outras pessoas que você já conversou, pessoas que têm outros tipos de deficiências, como você acha que foi a experiência deles, assim? Porque você falou que a sua experiência foi inversa da de outras pessoas, né? Então, na verdade, isso eu falei em relação a pessoas com deficiência visual mesmo. Porque muitas pessoas que eu conheço que às vezes fizeram uma escola pública ou, sei lá, alguma escola que nunca proporcionou direito à acessibilidade, entram em uma faculdade particular e geralmente as faculdades particulares elas já estão mais preparadas nessa questão de acessibilidade. Existem núcleos de acessibilidade, elas provêm tecnologia assistiva, então geralmente as pessoas encontram mais acessibilidade na faculdade. E aí, em relação a outras deficiências, a questão da surdez, eu sei que é muito complicado em relação a vestibulares, porque é em outra língua, né? O surdo que usa a Libras como língua-mãe, ele vai fazer um vestibular em português, é como se ele fosse estrangeiro. Então, é muito complicado o vestibular para pessoa surda. Ainda, essa questão do intérprete de Libras ainda é muito complicada nas faculdades públicas. Muitas faculdades particulares já têm. A Unip, por exemplo, eles têm muito essa questão do apoio ao aluno com deficiência visual e auditiva. Mas na USP, por exemplo, eu não sei de intérprete de Libras em nenhuma faculdade da USP. E eu fiquei pensando também sobre deficiência mental. Nossa, eu pesquisei muito e eu não encontrei nada, assim, nada. Eu encontrei artigos científicos, pessoas que estudam sobre isso, mas não tem uma reportagem, não tem um caso, nossa, eu não vi nada. Bem complicado. Eu tenho um amigo que tem síndrome de Down e ele fez um curso técnico, acho, e ele trabalha com fotografia. Mas é bem complicado. Essa questão do vestibular já é complicada, né? E o apoio também nas faculdades teria que ter uma pessoa que pudesse assistir, sabe, as necessidades individualmente de cada aluno. É bem complicado. E tem também as pessoas autistas que precisam de apoio e de formas alternativas de comunicação em algumas situações e, nossa, dificilmente as faculdades estão preparadas para oferecer mais de uma forma de comunicação, sabe? Aproveitando que você falou como que deveria ser, como que você acha que seria o ideal no seu caso? O ideal para a faculdade de Direito, o que que eles deveriam ter que eles não ofereceram para você? Eu acho que para mim teria sido muito bom se eles tivessem me oferecido o ledor para ler as provas para mim durante a semana de prova. E também se eles disponibilizassem o material em formato acessível, porque os professores colocavam, também era uma coisa que ficava muito a cargo de cada professor, e eles colocavam um material no sistema, né, que a gente usava o Moodle, tudo escaneado. E aí eu precisava sempre ficar. Existem softwares, né, que fazem a conversão de imagem para texto. E aí eu sempre precisava ficar pegando material, tirar do site, salvar no computador, converter para texto para poder ler com um leitor de tela. E eu sei que muitas faculdades particulares fazem isso, eles têm uma assistência acadêmica assim que faz isso para os alunos com deficiência visual. Então o material já vem acessível, sabe? E também na época do TCC, por exemplo, algumas vezes eu fui escanear coisas na biblioteca, lá não tinha scanner, né? Então eu precisava levar para fora, escanear, pagar para algum lugar escanear, sabe? Cada livro era tipo 30 e poucos reais, 40 reais. E aí depois eu convertia para poder usar, porque eu não conseguia ler o livro no formato físico e a faculdade não tinha scanner. Uma época veio uma notícia de que todas as bibliotecas da USP iam ter um scanner com reconhecimento de caracteres, que é esse scanner que transforma em texto, né? No direito não chegou isso. E a educação pública, né? É a faculdade, a universidade que devia ser mais acessível em todos os sentidos. E eu tenho conhecidas, tipo, tem uma amiga minha que faz terapia ocupacional na USP. E ela teve uma experiência super positiva, mas que partiu muito das professoras dela, sabe? Das professoras buscarem acessibilizar o material, conversarem com outras professoras para fazer o mesmo. Então, não é uma coisa institucionalizada, né? É uma pena.
Vamos torcer para que algum dia melhore, né? E nessa área, no direito, tem muita pessoa com deficiência, né? Então, eu acho que é uma área que tende a ser cada vez mais inclusiva. E a faculdade pública também, né? Ela está mudando de perfil e, com o tempo, ela se torna mais inclusiva também. Lu, obrigada. Era isso. Você quer acrescentar alguma coisa que você acha muito importante? Descrevam suas fotos, isso é importantíssimo, tá bom? Ah, sim, verdade. Mirella, descreve suas fotos. Valeu, Obrigada, Lu. Beijo, tchau.